Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, o Padre lhes dizia a princípio sobre a festa que hoje nós celebramos, uma vitória, uma batalha naval em Lepanto, onde a cristandade venceu com balas, tiros, a investida do islamismo sobre a Europa. Hoje, por falta do espírito bélico católico, os muçulmanos estão empesteando a França, a Alemanha, e com esse negócio de migrações e tudo isso que os senhores sabem, o mundo inteiro. São Paulo, não é difícil encontrar uma mulher de véus e não é uma procissão tridentina, hein? É uma infeliz que segue Maomé, um dos terríveis inimigos do catolicismo. Esta, não sei como chamar, tem uns que chamam de heresia, tem uns que chamam de seita, é de tudo um pouco. Sempre foi um dos piores inimigos da fé católica, porque eles forçam a apostasia. Então, diante de um perigo contra a fé, nosso Senhor sempre intervém diretamente. Tem virtudes que as virtudes morais, perigos, todas as virtudes correm perigo no virtuoso, neste mundo. Mas nós temos uma intervenção divina sempre para nos ajudar. Contra a paciência temos o crucificado, contra a virtude da castidade, invocar a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, e tem graças para aqueles momentos, certas devoções. Agora, quando é a fé, Deus mesmo, com as suas divinas mãos, intervém diretamente para nos socorrer. Aí nós temos duas possibilidades, eu vou enumerar duas. Uma é o martírio. Se nós juntássemos os mártires que foram assassinados, martirizados pelos muçulmanos, nós teríamos aí, poderíamos hoje quitar, um povo específico que os senhores sabem quais são, qual é, tomou para si a questão um genocídio. Os armênios sofreram isso por parte dos turcos, porque os muçulmanos que odeiam o nome de Cristo e só morreram armênios batizados, hein? Quer na fé católica, quer no cisma da igreja armênia. Então nós temos, falando de católicos que morrem, baixo uma pressão para a apostasia, o martírio. E o martírio é o que? É uma assistência de Deus direta para que nós não apostatemos. Quando não tem saída humana, é apostasia. Se a alma teme a Deus e pede o seu auxílio, vem o martírio. O martírio. Perdão por contar histórias particulares, mas para vosso servidor foi impressionante. Aí no segundo ano de sacerdócio, eu tive a dita porque o padre tentava conseguir uma relíquia do padre Charbel, um grande homem de Deus. E eu fui visitar um padre maronita. E Deus tem sua glória, era um padre muito idoso. Tão idoso que quando ele era seminarista, ele conheceu o corpo incorrupto do padre Charbel. Naquele então estava. E ele me contou história dos mais antigos de origem aí árabe que estavam na sua paróquia, que eles imigraram naquela ocasião para a Argentina, porque de repente chegava o muçulmano com um crucifixo na mão e dizia assim: cospe ou morre. E ele nos contou o seguinte,
que numa família específica, um homem infeliz muçulmano chegou com um crucifixo para uma menina, adolescente. E a menina falou, jamais vou cuspir. É a imagem do meu Deus. O senhor sabe que o que faz para uma imagem, faz para a pessoa representada. Só um parênteses, quando as senhoras estão com raiva de alguém, corta a foto da pessoa, não podendo matar, corta a foto. A pessoa fica cortada? Não, mas nos seus corações ela morreu, foi cortada. Não é assim que funciona? Pois então, a imagem é uma imagem, mas representa alguém, nesse caso, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o infeliz fuzilou a criança na frente do seu pai. E aí chegou a vez desse senhor, e o senhor impactado, o pai daquela menina, falou assim, olha, eu não vou cuspir. E quem deu ânimo para ele? Ele tinha muitos outros filhos, aquela que tinha morrido. E qual o motor desta menina e desse senhor que estão no céu diretamente, hein? Se pula purgatório, penas, o pulo do gato. Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma graça que é no momento que Deus dá, ou se abraça ou se solta e não tem outra. É ali. Então, temos ali, no momento, no perigo para a fé iminente, que não dá para fugir, não dá para fazer outra coisa, dissimular até aí, mentir jamais, martírio. E a outra é quando os católicos tinham testosterona, um papa de Deus, com bastante alta e temor de Deus altíssimo, sentado na cadeira de São Pedro, não existia diálogo. Porque o problema não é o aumento da heresia, do que for o islamismo, é a diminuição por causa da apostasia que ele causa. Ele não tem diálogo. Senhores, olhem os países árabes. 90 alguma coisa, entre 98, 97, 96, 95, 89, sempre uma porcentagem dessa, são islâmicos. E não foi a base de pregar o Corão, bater nas portas e falar de Alá, não foi. Foi com uma metralhadora. E a apostasia é o seguinte, apostatou, morreu para Deus e para a igreja. E vai para onde? Para o inferno, salvo que se arrependa. Então, diante de um perigo da nossa salvação eterna, o martírio que nos dá o céu como prêmio diretamente, o prêmio da fé. E por outra opção é pegar as armas. Mas nós sabemos que as armas não são eficazes diante de um exército. Os muçulmanos, falo do século XVI, já eram muitíssimos. E a cristandade estava totalmente desmantelada porque briga com o reino, descobertas. Portugal, por exemplo, estava bem desgastado porque estava em expedições contra os muçulmanos na África. E cada reino tinha suas dificuldades. E então o que vem agora? Novamente, pegar as armas, mas as armas dão jeito nos muçulmanos, freiam. Então vem uma outra intervenção de Deus, que é a oração. Aí nós temos o nosso querido rosário. Ele não foi dado para que rezássemos como, não sei, uma novena. Quando eu quiser eu rezo, quando eu não quiser eu não rezo. Não foi dado como uma oração que podemos fazer ou não podemos fazer. Porque seja contra os muçulmanos, seja contra o diabo, seja contra quem for, todo mortal vive num campo de batalha. Todo. Desde o uso da nossa razão até o último suspiro, estamos lutando contra alguma coisa. E o pior combate é contra nós mesmos. Porque o muçulmano está lá onde ele estiver. O diabo está onde ele estiver também, no quinto dos infernos, ou infernizando alguém, ou alguns, ou muitos na face da terra. Mas é algo externo. Agora nós estamos dentro de nós mesmos. E este combate temos que levar a arma. Qual? O rosário. Os senhores, todos nós humanamente consideramos uma oração repetitiva, cansativa,
E poderia parecer sem sentido. Poderia, se alguém argumentasse isso, poderíamos ouvir e resolver todos esses questionamentos. Então vamos lá. Para a glória do Rosário de Nossa Senhora, de Nosso Senhor em tudo, em todos esses acontecimentos, vamos ver que o inimigo que investe contra esses argumentos. Então nós católicos temos como um distintivo o Rosário. O Rosário não está na mão de nenhum outro que não seja católico. Os senhores podem falar, padre, mas não é Nossa Senhora distintivo? Verdadeiramente sim, mas de certo modo não. Porque tem cismáticos, como os do Oriente, que veneram Nossa Senhora. A igreja, entre aspas, ortodoxa, sem aspas, heterodoxa, ela tem imagem de Nossa Senhora, cantam belos hinos, incensam sem parar, velas não apagam diante de seus ícones. Mas tem rosário? Não tem. Não tem. Se os senhores foram a algo mais distante desse algo semelhante ao catolicismo, os anglicanos, que são protestantes, têm imagens? Tem, assim, inclusive velas. Tem o rosário? Não tem. Sim, porque querem ser um católico sem ser católico. Aí pegam um terço para parecer católico. Mas então é para parecer mais com católico. Logo é algo muito católico. Simples. O luterano, que começou com toda essa reviravolta, tem mais Nossa Senhora? Sim, os mais antigos sim. Rezam e pedem a sua intercessão? Dizem que sim. Tem o terço? Jamais. Então nós vemos que foi um distintivo dado por Deus para distinguir os verdadeiramente católicos daqueles que tentam ser e não são porque não querem. Seja por qual razão. A partir deste momento que nós temos uma arma dada, uma oração que é uma arma dada por Deus, ela deve estar em nossas mãos. Aí, gostando ou não gostando. Por questões temperamentais, tem gente que não consegue rezar com muito gosto, porque é repetitivo, cansativo, etc. Verdade. Mas, se Deus lhe deu, você pode carregar essa arma. Simples assim. Um bom batizado consegue rezar o seu rosário. Eu vou falar rosário. E eu entendo um rosário. Aí os senhores podem, no melhor dos casos, entender um terço. E fora disso, mazela. Assim que o bom Deus, que é sábio, faz tudo com peso e medida, sabendo que nós somos o que somos, Ele deu um remédio para curar as nossas enfermidades. E Ele nos deu uma arma para acertar e matar o inimigo da nossa salvação. Seja o diabo, seja nós mesmos, enquanto o velho homem que reside aí dentro de nós. Assim que o rosário, ele tem esse poder. Tem sim, senhores. Mas, padre, eu rezo há anos o rosário. Parabéns. Por que não fez as coisas que o senhor diz que faz? Porque está rezando mal. O remédio tem a prescrição 3 vezes por dia, não é assim? Uma colher de sopa, ou a medidinha que vem lá, 3 comprimidos. Então o rosário como remédio também tem a sua dosagem. Tem que ser rezado direito, vamos chegar aí. Depois, como arma, muitos rezam o rosário e a igreja está, a sociedade católica minguando. Verdade. Por quê? Porque nós não cremos no que nós rezamos. É triste falar isso, hein? É horrível, mas é a verdade, cruel, verdade lamentável. O católico não crê no que ele tem dentro do seu bolso. Não crê. Se acreditássemos na eficácia do rosário, o Brasil seria a antessala do paraíso. O islamismo estaria confinado a 10 pessoas ou teríamos acabado com ele. A igreja não estaria nessa crise horripilante. Não estaria. E assim as outras heresias e cismas e guerras e tudo não existiriam. Só por causa do rosário,
também. Mas quando ele é bem feito, bem rezado, com fé, confiança, ele converte aquele que reza. Aí nós vemos o poder que essa devoção tem. Eu posso fazer uma novena para Santo Expedito para fazer uma graça para aquela pessoa? Posso e devo. Aí aquela pessoa alcançou a graça, ficou curado, se converteu, pronto. Eu vou mudar com essa novena? Não necessariamente, outros sim, eu não. Agora o rosário ou o terço, ele vai mudar quem está usando. E aqueles pelos quais rezamos também. Então ele tem uma eficácia imensa. E vai atingir em profundidade aquele que pronuncia essas orações. Outras devoções têm este poder? Não tem. Tirando os sacramentos, obviamente, depois da Santa Missa e dos sacramentos, o melhor e mais eficaz, e em todo caso que está à mão de todos, é o nosso querido e estimado rosário. Então, estimadas almas, nós vemos aí que Deus, em sua sabedoria, ele deu para os seus. Teve uma época, relata São Luís de Montfort, que essa devoção ela ficou esfriou na cristandade. A tradição conta, que São Domingos de Gusmão foi o restaurador do rosário. Mas tem uma tradição que vai nos dizer que quem instituiu o rosário foi o apóstolo São Bartolomeu, que tinha o costume de rezar 150 Pai Nosso e 150 Ave Marias, todos os dias da sua vida, que também morreu Marte. É um Marte muito piedoso e apóstolo. Morreu com uma imagem de Nosso Senhor que ele andava, uma pintura, e a devoção do rosário segundo uma tradição louvável e respeitável. Nós vemos depois, séculos passar, existe e se chamava Saltério de Jesus e Maria, porque da mesma forma que os salmos bíblicos são 150, e no fervor do fervor, os monges e sacerdotes tinham o costume de rezar os 150 salmos por dia. Hoje nós fazemos no período de domingo a sábado, é o nosso querido breviário. E tem quem nem isso faça, mas problema deles. Mas todo sacerdote decente, que não quer ter um pecado mortal em suas costas, reza o seu breviário todos os dias, porque essa é a nossa obrigação. Ou devoção, obrigação, em todo caso, a igreja assim o exige. Os cristãos, querendo se assemelhar a este fervor da igreja, começaram, aí vamos a São Bartolomeu, que já tinha feito isso, a rezar os 150 Pai Nossos e Ave Marias todos os dias. O que aconteceu? A cristandade ficou fervorosa, porque o fervor que o martírio causava acabou quando acabou a perseguição do Império Romano. E agora vinha o que? As virtudes e o ralar cada dia para ser menos pecador e adquirir a santidade. E esses 150 Pai Nossos, 150 Ave Marias, dava esse distintivo. Vem aí a Idade Média, século 13, 14, o rosário sofre um abalo. Abalo não porque ele é inabalável, mas ele acaba de ser esquecido. E o que acontece? É o fim já. A Idade Média deixa de ser fervorosa nesta época, porque não tinha mais essa prática. Até que Nossa Senhora Maria Santíssima aparece aos São Domingos, justamente para vencer a heresia dos albigenses, e aí fez o que fez, toda a história os senhores conhecem, e ela coloca o quê? O que ela diz? Meu caro Domingo, sabe do que a Santíssima Trindade se serviu para restaurar o mundo? E ele vai responder, minha cara senhora, a senhora mais do que tudo sabeis, sois os instrumentos usados por Deus para a nossa santificação. Meu saltério, prego meu saltério. E aí Nossa Senhora fez um favor, não eram mais 150 Pai Nossos, ficaram 15, que são os mistérios que nós temos. E as 150 Ave Marias ficaram separadas por dezena. Assim que o homem moderno não poderá dizer que não tem tempo. Nas 24 horas de um dia bem organizado, é possível. Seja mãe, seja enfermeira, seja pai, seja pedreiro,
não tem uma profissão que impeça de rezá-lo todos os dias. Graças a este favor da Santíssima Virgem lá com São Domingos. Deixou 15 Pai Nossos. E acrescentou o que é a alma do Rosário. Os 15 principais mistérios da vida e paixão, ressurreição de nosso Redentor e da sua vida santíssima também. E aí que nós temos o remédio. O que vai nos curar não é a quantidade de Pai Nossos e Ave Marias que vamos rezar. Não. O que vai nos curar é honrar e passar diariamente pela encarnação do Verbo, pela sua oração no horto, pela sua crucifixão, pela sua gloriosa ressurreição e pela coroação de Nossa Senhora, ou seja, nos 15 mistérios do Rosário. Todo dia a mesma coisa? Sim, porque a enfermidade nossa é qual? A mesma. Nós queremos nos distanciar de Nosso Senhor e ser o quê? O homem velho. E qual é o homem novo? Criado segundo Deus. Nós precisamos, então, beber o remédio que nos faz ser esses homens novos. A vida de Nosso Senhor. Padre, mas eu posso ler na Bíblia? Pode sim. Todos os mistérios são bíblicos, mas a meditação deles é outra coisa. E acompanhada com a eficácia que tem o Pai Nosso, que foi ensinado pelo próprio Redentor, hein? Aí temos 15. E a Ave Maria, que foi rezada pelo próprio São Gabriel, pedindo o consentimento da parte de Deus para se fazer homem neste ventre bendito e santíssimo. Assim começa. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois depois, Santa Isabel, entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir até mim, a mãe do meu Senhor. O que acontece com essa visita? São João Batista pula no ventre da sua mãe. Santa Isabel fica repleta do Espírito Santo. E quando nós passamos por este mistério, as mesmas coisas podem acontecer. Saímos santificados, como São João Batista, e saímos repletos do Espírito Santo. Porque basta uma visita de Nosso Senhor e da sua Mãe Santíssima para a santificação do Espírito Santo vir. Mistérios gozosos. E nós vamos ver o que aconteceu com o menino São João. 30 anos, perde a cabeça. Em nome do quê? Da verdade, martírio. A primeira Ave Maria que a sua mãe rezou fez aquele homem que é o precursor, o maior dos profetas, e Nosso Senhor vai dizer que dentre os nascidos de mulher não houve o maior que São João Batista. E é uma alma o quê? Mariana. E nós com medo da perseguição comunista de última do governo, que não sabe nem o que disse ontem. É triste. Nós com medo da crise econômica, que tudo está caro, comprar uma flor agora é quase um rim com um pedaço do fígado. Verdade, vai ficar pior, com essa gente amaldiçoada. Mas a nossa Ave Maria pode pôr um basta, ou as nossas Ave Marias. É possível. Rezar com fé. Nossos pecados todos, tudo que o homem é capaz de fazer no pior momento, com o maior dos desatinos, em algum dos mistérios do Rosário nós temos o remédio. Quanto orgulho que assola todos, não tem um mortal que possa dizer que não tem orgulho. Tem sim, senhores. Qual o mistério que nós temos a humildade? O primeiro. Nossa Senhora, um arcanjo lhe aparece dizendo, pedindo consentimento para ser a mãe de Deus. Não é a mãe de um profeta, de um santo, não é a mãe da própria fonte de santidade e o que iluminou todos os profetas. E o que ela vai dizer? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Amém, quer dizer isso. O que Deus quiser, amém. Resumindo isso, Nossa Senhora disse. E antes,
Perdão, depois dessas palavras, o que ela vai dizer? Magnífica. A minha alma glorifica em português, mas exulta em latim, é pular de alegria em Deus meu Salvador. Porque olhou para quê? Para a humildade da sua serva. Então Nossa Senhora se rebaixou mais ínfimo para ser exaltada ao ponto de ficar só abaixo de Deus. Aí nós vamos viajar no tempo, não sei quantos anos. Lúcifer fez o revés. Ele se exaltou ao ponto de tentar arrogantemente ultrapassar a Deus e foi precipitado no quinto dos infernos. Hoje, estimadas almas, esta é a tentativa de todo mortal rebelde contra Deus. As pessoas se revoltam contra o decálogo, hoje é pecado, hein? Só o que o padre falou hoje, já posso ser processado contra intolerância religiosa, que vai contra o primeiro mandamento de Deus, hein? A tolerância no sentido deles. As questões de gênero, etc., todas essas estupidezes violam os mandamentos que regem a pureza dos costumes. E assim, bom, quem é este que está fazendo o homem se sentir tal? Lúcifer. E quem é a que esmagou a cabeça da serpente arrogante e lesada? A humilde Maria. E nós pedimos o quê? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora. Agora é agora, e no céu, entende português perfeitamente. E na hora da nossa morte. E aí nós temos um problema nosso. No agora, que desesperamos, agora estamos desesperados, não sei porquê. E na hora da nossa morte, o católico tem medo de morrer e isso é um absurdo. Se eu pedir um rosário por dia, nós temos no final de uma semana 1000 Ave-Marias. Eu não vou seguir os cálculos porque vai dar curto-circuito. Os senhores peguem isso depois, quando tiver tempo, e multiplique por 60, 70, vamos por 80 anos vividos. Quantas vezes pediram agora e na hora da nossa morte? E por que estamos com medo do agora e na hora da nossa morte? Eu não entendo. E nem quero, porque se entender, acho que falta um pouquinho de um parafuso a mais que vai cair da cabeça do padre. Então, nós vivemos na esperança e na certeza da intervenção de Deus. Agora e na hora da nossa morte, amém mesmo, assim será, e assim é, e assim esperamos. Então nós temos aí a resolução pelos nossos pecados, vão enfraquecendo, não vão encontrando mais um habitar na nossa alma, porque respira o pecado, a atmosfera do pecado, e quando estamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, o pecado repugna. E aí vem então as virtudes, vem um novo homem, porque é novo porque teve um que foi eliminado para colocar o outro, esse é o novo, que foi criado segundo Deus. Então cada mistério do rosário vai fazendo uma cirurgia na nossa alma, extraindo os cânceres, os tumores, malignos ou benignos, todos são malignos, hein? É horrível ter uma coisa dessa, pela mão própria do Redentor e de sua Mãe Santíssima. Então, senhores, nós temos não só aqui o estímulo para rezar, nós temos a necessidade de rezar o nosso querido rosário todos os dias da nossa vida. E é justamente a repetição, que pode ser humanamente cansativa, que vai ser um meio eficaz de matar pelo cansaço o velho homem que está dentro de nós. Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, amém, glória ao Pai, segundo mistério, 14º, vai morrer. O mal vai morrer, sim, senhores. Porque o diabo se inferniza com isso. O diabo odeia o rosário de Nossa Senhora. Tanto que no exorcismo, os próprios instrumentos, o terço materialmente falando, que para ele é uma bolinha, não, é um rojão. E a recitação também não vai ficar.
A paz nos lares vai entrar, porque quem é o semeador de discórdia? O diabo. E os velhos homens se aliam a este infeliz. A atmosfera de paz, rosário. Vamos vencer as nossas angústias e tristezas quando passarmos pelos mistérios dolorosos, a oração no horto, Nosso Senhor reza suando sangue, depois crucificado, coroado de espinho, carrega a cruz e é sepultado. Quem vai ficar achando que sofre muito diante disso? Então o rosário também vai curar os nossos desatinos psicológicos, psiquiátricos. A nossa mente, nós não somos esse vitimismo e lá, e toda essa lenga-lenga que este mundo vai cozinhando. Pouco a pouco vai ser resolvido. Ninguém vai sofrer mais do que o crucificado. É impossível. Impossível. Então todo o nosso sofrimento vai ser o quê? Uma pequena parcela, e a mais ínfima, diante do sofrimento do Redentor. E diante disso nós temos o que? Ânimo, alento, coragem. E quem nos dará? O Redentor pelos seus mistérios dolorosos. E a nossa vida, quando parecer sem sentido e sem sabor, vai se lembrar que este mundo não é a nossa morada definitiva. Não é. Quem pensar que assim está se iludindo. Nós vamos morrer, todos nós, e vamos passar por duas possibilidades. Ou céu, ou inferno. Não tem outra eternidade. Então, se nós vivemos para o céu, vale a pena tudo que tivermos que encarar, as dores e tribulações, perseguições e aflições que sejam, tudo tem porque pela fé sabemos que o céu é um lugar que não tem pranto, não tem dor, não tem aflição, é possuir a Deus de modo eterno. É um prazer sem fim, é uma alegria sem término. Vale a pena. E quem nos anima e encoraja? Mistérios gloriosos. Então, queridas almas, não deixem de rezar o querido, estimado rosário. É a nossa oração diária. Não é pecado não rezar. Verdade. Também aproveito a ocasião para lhes lembrar. Só vai ser pecado se eu prometer a Deus e a sua Mãe Santíssima rezar e não rezar. Agora, é realmente absurdo ter um semelhante remédio ou uma semelhante arma para vencer os nossos inimigos e curar as nossas enfermidades e não tomar ou não disparar essa artilharia. Mas pecado não é. Mas ficarão privados das graças próprias que esta devoção faz. Eu não vou dizer somente fez, e faz mesmo, e fará, aos que o rezarem diariamente. Agora vamos ver brevemente quais são os inimigos da nossa perseverança no rosário. O homem moderno tem um problema grave das redes sociais. Nós temos aí o nosso mistério gozoso, por exemplo, a anunciação do arcanjo São Gabriel, Nossa Senhora. O que eu tenho que fazer para meditar? Tenho que saber o texto bíblico desse acontecimento. Não precisa ler o texto, hein? Lembra, o anjo chegou, disse tal coisa, e eu vejo a humildade de Nossa Senhora, a reverência do arcanjo, que serve a Deus, logo, os que servem a Deus devem ter reverência em saudar a Mãe Santíssima. Perfeito. Então eu rezo com devoção. Eu não vou rezar na frente do celular, eu não vou rezar lendo um livro, não dá para rezar e ler, é impossível. Vendo a revista Veja, que ninguém vê mais e nem vejam, mas tem esse nome, Veja, para atiçar a curiosidade e a estupidez. Não vou rezar falando com uma pessoa, é impossível. Ou está ouvindo a pessoa falar ou está rezando. Impossível. E não vou rezar se eu tenho que reverenciar Nossa Senhora como São Gabriel Arcanjo, eu não vou rezar desparramado também. Eu não sei a posição do arcanjo São Gabriel no momento da encarnação. Suponho que ele se ajoelhou.
Ele reconhecia ali a rainha dos anjos, porque ia ser mãe do seu chefe, simples. Não é a mesma situação que a nossa? Então, os que podem, de modo, algumas dezenas de joelho, pelo menos. E os jovens que têm os joelhos fortes, rezem tudo. Nunca, garanto, hein, se um dia tiver um problema, o ortopedista dará jeito, o óleo da Sagrada Face, mas mais vale a pena perder os joelhos por um rosário do que num jogo de futebol, que arranca também, desmantela, não é verdade? E dá o quê? Perde o jogo e o joelho. Só perde. E no rosário, os senhores não vão perder nada. Nunca, jamais. Então, essa postura é importante. Agora, posso rezar dirigindo? Posso. Mas não ouvindo músicas estúpidas. Posso pôr uma música de fundo clássica? Pode. Para abafar o ruído, é possível. Mas não é possível estar cantando, se for o caso, e rezando. Não, não é possível. O homem é incapaz de fazer essas duas ações ao mesmo tempo. Posso rezar caminhando? Posso. E posso fazer uma caminhada aproveitando para rezar meu rosário? Nenhum problema. A oração vocal, vou explicar São Luís de Montfort, não se opõe às ações como um caminhar, por exemplo. Mas sempre reservem, para quem reze o terço, pelo menos uma dezena para rezá-lo de joelho. Porque nós nos acostumamos a rezar na correria e a nossa oração vai ficar corrida. Posso rezar na correria para cumprir com a devoção, quando não há outra? Assim seja. Temos que garantir a fidelidade e depois da fidelidade, a perfeição. Já que a perfeição supõe ser fiel. Mas tenham cuidados com os parasitas dessa devoção. E eu digo as redes sociais, porque aí as senhoras veem a foto de todas as coisas, as postagens, muito interessante, supostamente, de tudo que viram. Aí vão chegar no primeiro mistério que aconteceu há 2000 anos atrás, não aparece nenhuma cena, não vejo nada, a mesma Ave Maria, e vai causar o quê? Tédio. Posso usar uma imagem estampada para ajudar a minha imaginação? Posso. Mas é proibido ficar devaneando com a imaginação, hein? Aí vê São Miguel chegar com seu corte de cabelo angélico, com os vestidos de Nossa Senhora de pérolas, e ver todos os anjos com uma orquestra sinfônica, muito bem, imaginação fertilíssima. Mas isso não é rezar, isso é devanear. Então tenham cuidado com a imaginação. E tenham cuidado com, às vezes, também o pretexto de fazer perfeito fará com que não rezem jamais as coisas. Então busquem a fidelidade junto com a perfeição. E esta compostura ajuda muito. O que nós tratamos de modo informal fica o quê? Deforme. É assim. Então na oração tem que ter a formalidade. Se está cansado, sente-se. Mas se esteja sentado, não um meio termo entre sentado e deitado. Se está de joelhos, 2 joelhos no chão e não se sente sobre as suas pernas. Se for ficar assim, se sente no sofá, na cadeira. Façamos as coisas com decoro. E esse decoro vai ajudar na fidelidade e essa fidelidade vai ajudar na perfeição da devoção. É muito triste, hein? Às vezes se vê pessoas, famílias, rezar o terço em família. Parece uma ninhada de gato. Um ali, outro ali, um está sentado, meio sentado, a gente não sabe qual a posição. O português não definiu qual é essa posição. Não se sabe expressar em português, em nenhuma outra língua, o que é isso. E como que vamos ser fiéis a Deus rezando desse jeito? Difícil. Vamos dizer, impossível. O anjo fez como fez e os homens devem fazer como homens, que temem a Deus. Estamos falando com Deus, é uma oração, elevar a alma até Deus. Diante de Deus, os anjos estão tremendo e louvando e exaltando com temor. Nós não podemos estar fisicamente falando como se estivéssemos ali fazendo a cesta após o almoço. Não é
oração isso. Ah, mas quem reza é minha alma. Sim, e como sabemos que a sua alma está rezando? Pelo que nós enxergamos, e o seu corpo diz que não está rezando direito. Se está cansado, sim. E se estiver prostrado em cama, reze deitado. Quando estiver prostrado em cama. Caso contrário, em pé, sentado, de joelho, caminhando. Não existe outra possibilidade. Para fazer com temor de Deus. E outra coisa, para rezá-lo bem, tenham em cada terço rosário rezado o costume de pedir a Nossa Senhora, a Nosso Senhor, sempre a graça de perseverar na devoção. Porque nós garantimos o de hoje, o de amanhã, só a providência de Deus. Então, façam isso. Pedi e recebereis, é bíblico. Então, temos que pedir perseverar, porque nós precisamos do auxílio dessa devoção até a hora da nossa morte, e digo depois, porque quem nos tirará do purgatório? As missas ouvidas, ou pedidas, e o rosário e o terço, alguém rezará por nós e oferecerá tantas indulgências para nos livrar de lá. Então, nós precisamos dele até depois da nossa morte. Então, estimadas almas, nesta festa, vamos também declarar combate contra todos os inimigos de Deus, hein? E a nossa espada afiada e invencível é o nosso rosário. Não é para deixá-lo só no retrovisor, não é para pendurá-lo na cabeceira da cama, enroscar nas imagens, hein, que não são portas-terços. Não. É para estar no nosso bolso, uns no seu pescoço, mas é para estar em nossas mãos e atirando contra o inimigo da nossa salvação. Teve um Papa chamado Alexandre VII, que ele dizia que o rosário é o flagelo de Deus contra o diabo. E é verdade. E nós pensamos que a nossa maldade, as nossas más inclinações são somente nossas. Mas a primeira rebeldia foi dele, do diabo. Depois veio a de Adão, depois veio a nossa. Então, se nós rezamos o nosso rosário, nós flagelamos e apartamos a causa das causas de toda a ruína que aconteceu na história. O rosário é um grande exorcismo. Então, em vez de ficar aí esperando uma oração milagrosa, uma supersticiosa, uma devoção exaltada, num simples terço rezado com fidelidade, nós temos toda a eficácia que se pode esperar de uma oração que chega até Deus, sim, senhores. Então rezemos pelo menos o nosso terço, mas tendamos e temos que conseguir a rezar o nosso rosário, os 15 mistérios por dia. Aí nós vamos ver, sim, as virtudes crescerem, florescerem, produzirem seus frutos. E quem o garante é o próprio São Luís de Montfort. Com isso eu concluo. Ele dizia que teve, citando o Beato Alano de La Roche, ele dizia que antigamente, naquele então, depois que São Domingos restaurou essa devoção, se olhava para o rosto das pessoas e dizia: você não está rezando o rosário do Saltério de Maria. Ou você está rezando muito mal. Porque pela conduta, pelo modo das pessoas agirem, se via se rezava bem ou mal, ou se não se rezava o rosário. Hoje nem precisamos ter esse trabalho, as pessoas não rezam, hein? E é muito simples. Se pegamos o nosso terço e passamos pelos mistérios com a mesma avidez que fazemos com o celular, nós vamos levitar. Assim é, senhores. Simples. Se falamos com Deus com a mesma avidez que falamos da vida dos outros, nós vamos ter profecias maravilhosas como Santo Hildegard. Se nós cuidássemos da nossa alma, quando nós nos preocupamos com aquilo que não nos importa, nós estaríamos numa santidade que teríamos que puxar o castelo de Santa Teresa para fazer uns puxadinhos que sobrepassaríamos 7 moradas. Sim, senhores. Então, tempo nós temos.
e a necessidade gritante de pegar o nosso querido terço e dar 3 voltas por dia. Essa é a recomendação para curar as enfermidades da nossa alma. Remédio 3 vezes por dia. Pode ser um de manhã, um de tarde e um de noite. Tudo resolvido com a graça de Deus, nosso Senhor. Então pensamos a Nossa Senhora que nos dê essa graça de pegar esse remédio e tomar, pegar essa arma e atirar e acertar o inimigo e vencer. A vitória sempre será de Jesus e de Maria Santíssima. E eles querem que da nossa parte tenhamos o mérito e por isso nos deu semelhante arma. Ninguém aqui, em lugar nenhum, está eximido desse combate. Para vencer, Santo Rosário diário, com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.